Em Brasília, 11 horas e 10 minutos, seja muito bem-vindo ao Manhã da Globo. Vamos para o nosso assunto do dia. Está chegando, assunto super importante hoje. Assunto do dia. E no nosso assunto do dia hoje, como já anunciei para vocês, nós estamos recebendo aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção DF, Ibanez Rocha. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Leonor. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é um prazer enorme poder nos comunicar com a população, com a sociedade brasiliense e discutir os temas da nossa cidade e os temas brasileiros. Maravilha. E olha só, a gente falando de rádio, antes de começar a entrevista, o presidente da OAB tem uma tendência aí para falar muito bem aí no microfone, hein? Tem um vozeirão bonito, parabéns. Muito obrigado, Leonor. Isso aí vem um pouco da origem. Eu fui criado no interior, e lá no interior a rádio era um meio de comunicação, como tem se mostrado até hoje, um comentário muito interessante que você fez, de que com a internet, mesmo com os meios de comunicação mais avançados, mas a rádio persiste e vai persistir ainda, porque chega de forma muito mais agradável a toda a população. Pois é. E o senhor assumiu aí a OAB esse ano. A gente queria começar a conversar um pouquinho sobre essa instituição. Todas as vezes que eu me refiro a ela aqui no nosso Manhã da Globo, a gente se refere com muito respeito, com muita gratidão por ser aí uma entidade histórica no nosso país, sempre muito atuante nas questões mais importantes da nossa nação. Eu queria saber como é que está esse trabalho aí, as prioridades, quais são aí os grandes desafios, né, dessa gestão. A Ordem é uma instituição que tem uma grande responsabilidade social. Ela atravessou todos esses anos, desde 1930, e vem trabalhando pela democratização do país, pela garantia dos direitos, pelas liberdades. E assumir a presidência da Ordem, para nós, é de grande importância e traz uma carga muito forte, por ser exatamente o primeiro presidente da Ordem nascido em Brasília. Então isso nos dá uma responsabilidade social ainda maior e um envolvimento com as causas da cidade ainda bem maior. Então a gente tem uma expectativa muito grande de que ao final do mandato a gente possa deixar uma marca de um filho de Brasília que tem paixão por essa cidade. E o que seria o grande desafio aí na sua gestão? Os desafios na Ordem, Leonor, eles né? são diversos e eles se renovam a cada momento. Nós começamos por uma estruturação da nossa casa, um atendimento mais direto, voltado ao dia a dia do advogado, na valorização da profissão, na melhoria do pagamento dos honorários advocatícios, que hoje ainda são bastante aviltantes por parte dos magistrados que não têm a compreensão da importância dessa verba honorária para os advogados, na valorização das prerrogativas profissionais. São prerrogativas essas que são dadas aos advogados para defender a sociedade e para isso nós precisamos exercitá-las e tê-las respeitadas, mas também uma preocupação com a cidade. Brasília precisa passar por uma renovação do seu pensamento. A cidade cresceu, perdeu um pouco aquele caráter de uma cidade administrativa, hoje já tem inúmeros ramos empresariais se desenvolvendo, então nós precisamos de um olhar sobre a cidade para saber que Brasília que nós queremos. Uma das questões aí que estão sendo discutidas junto à OAB, e a gente apoiou e já até manifestou aqui o nosso apoio e a nossa alegria, né, de ver, uma reação até que quando surgiu eu dizia, meu Deus, a sociedade não vai reagir, e a OAB reagiu e começou aí um processo muito bonito em relação à violência no Distrito Federal, bem antes dessas manifestações que ocorreram. Isso aí realmente nos deixou emocionados. Leonor, nós temos uma grande preocupação e eu tive a oportunidade de ver isso bem claro nas ruas ano passado durante a nossa campanha, e é uma situação que atinge a todos. Nós temos hoje mesmo, eu já vi comentários no setor comercial, você vê jovens utilizando drogas, fazendo pequenos furtos, a questão da violência, do sequestro relâmpago, aqui em Taguatinga mesmo, nós tivemos a oportunidade de ver diversas pessoas aqui jogadas nas ruas, praticando vários pequenos delitos e assustando a comunidade como um todo. E você não vê uma reação mais firme do governo, a Secretaria de Segurança fica com paliativos. Eu acredito que a primeira medida deve ser anunciada pelo governo, deveria ser a contratação de mais policiais.
Eu acho que Brasília precisa disso com urgência. Nós precisamos aí pelo menos de um efetivo de 4 a 5 mil novos policiais para poder dar mais segurança e para que o cidadão em Brasília consiga viver um pouco melhor. Por outro lado, nós precisamos de um atendimento efetivo. Eu ouço falar na Secretaria de Justiça de que está sendo dada uma atenção, que existem vários CAPs, que está sendo feito o acolhimento, mas isso não está tendo reflexo na nossa sociedade. Então nós precisamos ter uma atenção muito forte do governo para essas duas áreas. Nós temos que ter um atendimento dessas pessoas que estão nas ruas e nós temos que ter um atendimento e uma segurança bem mais efetiva, e isso nós não vemos em Brasília. Então nós temos que mobilizar a sociedade civil, mobilizar os meios de comunicação, para que chegue aos ouvidos do secretário de Segurança e do governador de que a cidade pede socorro. Ela pede socorro e ela pede segurança. E de que forma vocês pretendem aí desenvolver essa campanha e fazer essa mobilização? Nós vamos ouvir, chamar e convidar para dentro da ordem todas as entidades da sociedade civil, o FEComércio, o Sinduscom, o empresariado, os sindicatos, e nós vamos mostrar que ninguém está satisfeito. E não é contra esse governo ou a favor de qualquer pessoa, mas é pela cidade. Nós precisamos ter segurança, os nossos filhos, as nossas famílias. Nós temos que parar de ouvir notícias relacionadas à quantidade de crimes que tem nessa cidade. É verdade. Eu fazia uma comparação aqui sobre a manifestação de quarta-feira do Jogo do Brasil, da quantidade de carros da polícia acompanhando os manifestantes. A gente não vê um carro da polícia na rua, a gente não vê uma moto do Detran, do DR ou da própria polícia rodoviária no trânsito. É um absurdo a imprudência gritante no trânsito no nosso país, quer dizer, é uma falta de respeito à lei de trânsito. Eu digo isso sempre: se você não respeita a lei de trânsito, não entre dentro de um carro para dirigir. À noite, da mesma forma. São vários exemplos. Outro dia eu trouxe até um exemplo aqui que a gente fica preocupado e não vê uma ação. E isso é mínimo diante da violência que a gente enfrenta no dia a dia aqui em Brasília. Outro dia, na 306 Sul, um senhor que parecia estar drogado, ele riscava umas bombinhas, uns rojões, punha debaixo de uma caixa, deixando os motoristas que aguardavam o semáforo ali à mercê daquilo que a gente não imaginava o que ele poderia fazer. Esses malabares que ficam nas ruas, tem alguns que ficam intimidando as pessoas com a chama. Eles fazem os malabares, depois com a chama vão até os carros para pedir um dinheiro, e ai daquele que não doa alguma coisa. Então, desse mínimo que eu estou citando, até um policiamento efetivo e um trabalho de inteligência da polícia, me parece, me corrija se eu estou errada, que a gente não está tendo no nosso dia a dia. De maneira nenhuma, e certamente Brasília é uma cidade que tem recursos. Não pode se reclamar aqui em Brasília da ausência de recursos. Nós temos recursos da área federal que entram na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, e nós não vemos esses recursos serem bem direcionados. Eu acredito que hoje, só o que se fala do número de comissionados aqui em Brasília, se nós fizéssemos um corte isso aí, chama a atenção das autoridades para que prestem atenção e fizessem um investimento, que é o que a cidade busca na área de segurança, nós teríamos uma resposta muito mais alta, inclusive na questão do turismo. Muitas pessoas deixam de vir a Brasília pelas notícias da insegurança que estão aí a todo momento nas nossas rádios e nas nossas televisões. Então, essa área de comissionados em Brasília é um verdadeiro escândalo. Nós temos uma quantidade muito grande de servidores comissionados em todas as administrações, dentro do governo, e está aí um bom local para o governo fazer um bom corte e contratar policiais na área de segurança e investir em tecnologia, que é o que todas as capitais têm feito. É verdade. E o tipo do crime também que vem acontecendo no nosso país já há um bom tempo é um crime muito violento, né? Hoje mesmo eu li uma matéria aqui de uma criancinha que foi morta em São Paulo durante um assalto porque ela chorou e incomodou o assaltante. Nós vimos aí pessoas sendo queimadas. Ontem, uma senhora também em São Paulo contando que foi assaltada dentro da casa dela e eles a intimidando que não tinha dinheiro, que iriam queimá-la com álcool na mão. Aqui em Brasília também é uma característica desse crime violento.
Olha, a gente vem denunciando isso há muito tempo. A tipificação do crime mudou, a violência está muito grande. Não é só um assalto, agora tem o assalto, depois tem a morte. Jovens que perdem a vida perto de colégios aqui no Distrito Federal. Ou seja, esse tipo de crime violento, ele tomou conta mesmo do nosso país. E ele está muito ligado à questão das drogas. É um crime que é praticado por pessoas que são usuários de dependentes químicos e que no momento de necessidade, no momento de buscar recursos para adquirir, para continuar alimentando essa doença, essa necessidade, passam a praticar crimes e naquele momento ele está totalmente fora do seu consciente. E se há qualquer tipo de reação, e muitas vezes a reação é até imaginária por parte desses bandidos, aí sofre-se aí uma violência bastante grave, como essa que foi noticiada em relação a essa criança, que por estar chorando perdeu a vida. E são inúmeros os casos, nós temos ouvido falar em várias situações aqui em Brasília de violências gratuitas na prática desses crimes, muitos deles sem reação da vítima. Então, precisa-se realmente transmitir segurança para essa cidade. Chamamos a atenção ao secretário Sandra Velar e do governador. Brasília precisa de muito mais do que está sendo feito. Na área de segurança aqui nós estamos todos necessitando de mais atenção. Pois é, e os microfones da Rádio Globo ficam à sua inteira disposição para essa campanha aí, em nome da paz no Distrito Federal. Assim que precisar, estamos sempre à disposição. Precisamos muito e temos aí outros temas também que estão na pauta aí, muito por conta das manifestações, e aí vai um agradecimento muito especial a todos os manifestantes que têm atuado de forma pacífica, porque recolocou na pauta aquilo que para a Ordem era um assunto de grande importância e que há muito tempo a Ordem clamava, que é a questão da reforma política. Então, a Ordem já havia apresentado um projeto de lei ao Congresso Nacional para que fosse analisado, mas não se sabe por que motivo os políticos do nosso país eles não deram muita atenção a essa questão da reforma política. E chegou um ponto do descrédito, e eu digo com bastante firmeza isso, de que essas manifestações e a ausência, inclusive, de lideranças nessas manifestações, vem exatamente desse ponto, é o descrédito da classe política. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade por conta da ausência dessa reforma política que vem sendo adiada há mais de 12 anos. E a OAB teve agora, essa semana e a semana passada, um papel super importante aí nessa questão também, porque a presidente Dilma queria aí uma constituinte para se resolver essa questão, agora partiu para o plebiscito, a oposição aí está contrária, precisou ouvir o judiciário e a OAB foi lá e deu a sua palavra decisiva, né? Foi muito importante. Isso para nós é muito importante do ponto de vista de que a Ordem entende que a nossa Constituição ela tem instrumentos para sair de qualquer crise. Ela tem demonstrado isso. Nós tivemos o impeachment de um presidente da República dentro de uma normalidade, nós tivemos todo o processo inflacionário também que foi combatido dentro de um sistema constitucional. Então nós defendemos essa Constituição e defendemos que ela tem que ser aplicada. E as reformas têm que ser feitas de forma pontual, como o caso da reforma política. Nós temos que renovar o nosso sistema político para que o cidadão ele tenha credibilidade, que ele possa cobrar, ter uma democracia um pouco mais direta. Então essa reforma ela se faz necessária, ela tem que ser debatida com a sociedade tem que ser ouvida porque ela hoje não acredita mais no nosso sistema, é um sistema que está apodrecido. Mas o que eu posso afirmar é que mesmo dentro desse sistema, o melhor que se faz é caminhar nas reformas e acreditar nas instituições, porque só com as instituições fortalecidas é que realmente nós veremos uma democracia plena. E qual a sua opinião em relação ao plebiscito? Isso aí não seria muito moroso e também não tem aquela questão de que a reforma é muito complexa, poderiam ter algumas perguntas aí que deixariam o eleitor sem uma resposta muito precisa? Eu, particularmente, aí eu vou aguardar ouvir o Pleno da Seccional e o Conselho Federal também, mas eu tenho uma opinião muito particular no sentido de que o correto seria primeiramente, ser nomeado uma comissão de juristas que tenham conhecimento técnico da matéria, elaborar uma proposta que seja de forma bastante rápida, com prazo, para que isso seja feito, porque a proposta já existe, ela tem que ser só aperfeiçoada, mas você tem que levar a sociedade a uma proposta, digamos assim,
bem encaminhada para que ela possa avaliar e bastante debatida. Eu acho que você colocar na sociedade, através de plebiscito, temas como voto distrital misto, são coisas que estão muito longe e complexas para o eleitor. Você tratar, por exemplo, do financiamento democrático de campanha, se ele é público, se ele é privado, ele pode ser parte pública ou privado, são temas que a sociedade pode não compreender de forma bastante clara. Então, eu penso que deve se passar primeiro por uma comissão de juristas, passar pelas duas casas do Congresso Nacional, e aí sim você levar a sociedade para que a referende, fazendo um debate amplo, um debate claro, buscando todas as rádios, todos os meios de comunicação, de forma que essa resposta venha a ser referendada com o conhecimento da sociedade. Então, penso que o plebiscito talvez não seja o melhor caminho, porque no plebiscito você tem sempre, historicamente, perguntas bem diretas, um sim ou um não para uma questão. E uma questão, por exemplo, como essa do voto distrital, não se responde sim ou não. É verdade. É muito complexo, né? A gente também se preocupa aqui com essa questão desse plebiscito, porque são muitos itens para serem revistos. O senhor propõe aí uma coisa muito sensata, né? Que os juristas, né, capazes de fazer essa análise seria muito salutar e ajudaria bastante aí para a compreensão do próprio cidadão, que às vezes não tem a dimensão do que está por trás de alguma pergunta que pode ser direcionada, né, no futuro, de uma forma equivocada. Essa é a grande realidade. Eu acho que essa é a proposta que ela se enquadra, inclusive, no nosso perfil constitucional, e tenho a impressão que teríamos tempo aí para fazer, inclusive para aplicação para as próximas eleições. Nós temos aí um prazo até outubro para fazer essa reforma. Os juristas já têm um conhecimento mais próximo daquilo que seria a necessidade de uma reforma política, e teríamos um prazo, digamos, de 60 dias para fazer um debate com a sociedade e um prazo de mais 30 para fazer o referendo após a aprovação. E em outubro nós estaríamos com essa legislação vigorando já para as próximas eleições. O que todos têm certeza, esse plebiscito ou referendo, passando ou não pelo Congresso, é de que há necessidade de uma reforma. Porque garanto a você, Leonor, e todos os ouvintes, de cada 10 pessoas que você perguntar, talvez uma saiba em quem votou nas últimas eleições. É verdade. E isso é muito ruim, porque você perde o vínculo com aquilo que você acreditou. Então, nós temos hoje um Congresso que não representa a sociedade, infelizmente. E o Congresso tem que representar e tem que ter a legitimidade da sociedade. Hoje nós temos um sistema tributário também que é muito difícil para todos nós. É difícil para o empresário, é difícil para o cidadão, a nossa carga tributária é muito alta e nós não conseguimos ver esses impostos investidos naquilo que nos interessa, que é saúde, segurança, educação, bem-estar, transporte. Essa reclamação que veio às ruas agora através dessas manifestações é exatamente essa ausência de uma democracia tributária. Nós temos que tratar isso. Cidadania tributária é um tema que tem que ser tratado também e vem através de reformas. Nós temos um sistema que concentra todos os poderes na mão de uma presidente da República. E muitas vezes essa presidente não se abre à sociedade. Se abriu esses dias agora por conta das manifestações. E de uma forma, me parece, um pouco equivocada e mal assessorada. Eu até acredito que é a falta do costume desse debate, desse encontro com a sociedade. Ela deveria aprimorar mais esse instrumento de ouvir a sociedade, porque eu acho que isso serve para qualquer governante. É verdade. Agora, a classe política, né, e os gestores públicos parece que levaram um susto. No começo não compreenderam muito bem, mas parece que deram aí uma repensada, porque logo depois o Senado aprova aí com urgência o pedido, né, do projeto do passe livre estudantil, a corrupção como crime hediondo aí foi aprovada rapidamente, o Alckmin já tem aí uma ideia para resolver o problema do transporte público, que é exatamente extinguir algumas secretarias, quer dizer, antes naquela visão meio que prepotente, dizendo que não podia, que não tinha como, que tiraria de setores importantes como saúde e educação. Parece que alguma coisa começou a ser feita. O senhor pensa dessa forma? Exatamente. A sociedade ela não estava apática, como muitos dizem, que o gigante acordou. Não, o gigante estava acordado. O gigante estava observando e aguardando e confiando nas instituições de que elas iriam se mobilizar, iriam se
produzir legislações e produzir à sociedade aquilo que ela aguardava. Mas como não tiveram a sensibilidade de saber que as pessoas estavam observando a cena e que não aguentavam mais, aí passaram por esse susto, e que foi um susto muito bem-vindo, porque veio das ruas, veio de pessoas que não estavam conduzidas por nenhuma liderança. Então é um sentimento comum de toda a sociedade brasileira e que foi apoiado por todas as instituições. Então isso é muito importante. Essa maneira de se manifestar de forma direta agrada a todos nós. Como é que o senhor analisa esse momento agora histórico do nosso país? Eu acredito que está se dando uma nova oportunidade para as instituições, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, para os governantes, para os nossos representantes no Congresso Nacional. E aguardo que eles tenham a consciência desse momento, a consciência de que a sociedade, acordada como sempre, vai cobrar. E ela está disposta a fazer bem mais do que já foi feito até esse momento para ver as soluções que o Brasil precisa. Então, quando se cobra aqui de um governador, quando se pede a um secretário de segurança que invistam mais em segurança, que deem mais segurança à sociedade, que dê mais saúde, que busque uma melhor educação, que se tenha, como se ouviu nas ruas, um padrão FIFA nas escolas, um padrão FIFA na segurança, um padrão FIFA na educação e na saúde, é porque todos querem um padrão FIFA de viver. Nós precisamos disso em todos os pontos. E tem alguns bons projetos que precisam ser recuperados. Eu ouvi outro dia do senador Cristóvão Buarque uma coisa bastante interessante e que vale a pena ser discutida. Por exemplo, você tem Banco do Brasil, que ele tem em todos os locais, com a mesma placa, com a mesma estrutura, assim é nos Correios, uma empresa nacional. Nós poderíamos ter também uma educação dessa maneira, escolas padronizadas, professores que tivessem o mesmo nível e levassem a todos aqueles aquilo que merecem, que é uma boa educação. E assim nos hospitais, nós temos que ter padrão de atendimento para que as pessoas e a sociedade se sinta representada, se sinta bem, sinta que a sua contribuição, que os seus tributos estão sendo bem gastos. Maravilha. Uma senhora me chamou muito a atenção nessas manifestações, ela de cabelinho branco, participando ali ao lado dos jovens, eu não me lembro se foi Rio ou São Paulo, e ela disse uma coisa que eu comecei até a reforçar aqui na Rádio Globo. Ela falou, olha, eu sou de um tempo presente. Esse negócio de ficar falando que, no meu tempo era bom, não, esse tempo é meu, eu estou aqui porque esse tempo é meu e eu quero lutar e eu quero batalhar. A gente fica 8 horas em pé para conseguir uma consulta pública, num hospital público, e a gente não é atendido, volta para casa. Então esse tempo é meu e eu estou aqui junto com os jovens porque eu quero ação. Imediatamente após essa entrevista, a Rede Record de televisão mostrou as fotos de um banheiro no Hospital da Ceilândia, de um paciente que tinha uma paciente grávida esperando ali há quase 12 horas, e o marido, quando foi ao banheiro, ficou tão chocado que fotografou o banheiro. Aquele cano do deficiente físico segurar não existe mais, ele está desfazendo. É uma cena chocante, né? Todo mundo imagina, porque todo mundo sabe o que é essa realidade. E eu fiquei pensando, né? Que maravilha essa senhora falar isso, esse tempo é meu, eu quero viver o agora, eu quero lutar pelo agora. E exatamente por uma reivindicação na área da saúde, e uma saúde completamente falida há anos nesse país. Leonor, nós temos esse problema, nós vemos eles todos os dias e eles se avolumam por todo o Brasil, não só aqui no Distrito Federal. Mas aqui chama bem mais atenção porque é exatamente o centro do poder, o centro das decisões, e Brasília tem esse espírito público na presença em todos aqueles que vivem nessa cidade. E eu aqui não poderia também deixar de registrar um agradecimento a todos os advogados do Distrito Federal. Nesses movimentos agora eu recebi inúmeras ligações, e-mails dos colegas colocando à disposição. Nós tivemos aí durante todas as manifestações a presença dos advogados
como observadores que foram nomeados pela ordem, nas delegacias, atendendo a todas as ocorrências. Para que você tenha uma ideia, anteontem nós ficamos até 4 horas da manhã na 5ª DP, acompanhando todos aqueles que foram detidos, garantindo a liberdade de todos. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os advogados do Distrito Federal, principalmente porque eles têm se manifestado de forma bastante clara no sentido de compreender esse momento social pelo qual nós estamos passando. E a ordem, como sempre, ela tem garantido o direito de manifestação, tem buscado estar na manifestação, mas não tomando a frente, porque não é isso que esse grupo busca. Eles querem a garantia dos seus direitos e querem ir de forma bastante livre às ruas. Então eu quero fazer um agradecimento a todos os meus colegas que têm trabalhado muito para garantir essa nossa democracia. Maravilha, a gente até noticiou aqui mesmo essa ação de advogados nas delegacias acompanhando ali aqueles que foram detidos. Por falar nisso, o senhor acha que essa ação da polícia foi uma ação aí bem estruturada, houve truculência, violência? A gente já acompanhou isso muito no passado. Como é que o senhor avalia agora a atuação da polícia? Eu acho que nesses eventos ela pecou um pouco, poderia ter sido melhor, até porque Brasília nós temos que ter uma polícia acima do nível que se espera, exatamente por ser uma cidade que tem as manifestações como foco até de concentração da própria democracia. Então, eu tive a oportunidade de ver pela televisão várias cenas em várias manifestações de violência, e isso é inegável. Nós tivemos o caso no dia da Copa das Confederações, da abertura, de policiais que jogaram moto em cima de manifestantes e balas de borracha sendo atiradas em distâncias muito menores daquelas que viram, pessoas sangrando. Então eu acho que a polícia tem que se preparar um pouco mais. Ano que vem nós temos Copa do Mundo. Brasília é uma cidade onde as manifestações existem e vão continuar existindo. É para isso que se criou a Esplanada dos Ministérios. É para que a população possa chegar ali e se manifestar na frente dos seus governantes. Então a polícia aqui tem que ser bem melhor preparada para esses eventos. Então, acredito que o secretário buscou fazer aquilo que estava dentro do seu alcance, mas tem que aprimorar. Nós não podemos ter cenas de violência numa cidade como vimos aqui em Brasília. Sabemos que existem também manifestantes que vão ali para fazer a baderna. É verdade. Tivemos casos de pessoas, inclusive, que estavam em cumprimento de pena domiciliar e que foram para lá aprontar isso aí, ninguém sabe a que título. E nesses casos, realmente, a polícia tem que agir, tem que conter, mas nós sabemos que a grande maioria dos manifestantes que estavam ali eram pessoas de paz, pessoas de famílias, filhos de muitos colegas nossos e muitos colegas nossos advogados também lá na rua. E então esse cuidado tem que se tomar, porque quem está nas ruas é a população e não são os bandidos. É verdade. Aquela manifestação do último jogo, na quarta-feira, que colocaram as bolas ali no gramado e representando o número de parlamentares, aquilo ali me emocionou bastante. As crianças no domingo também fazendo pinturas com os pais de frente ao Congresso Nacional, isso nos emociona bastante. A gente tem que ter uma consciência dessa diferença, né, de quem está se manifestando por uma mudança no nosso país e de manifestantes que, na verdade, não são manifestantes, são infiltrados, às vezes até por partidos políticos, e também pessoas que cometem crimes, estão soltas há muito tempo, já tiram nossa liberdade nas ruas e aproveitam essa manifestação para entrar também, como a gente viu aí, Saks, aquela concessionária completamente queimada, né? Não sei se no Rio ou São Paulo, acho que em São Paulo, né? Então a gente tem que ter essa noção dessa diferença para poder valorizar essa manifestação. E essa é a visão que tem que se ter das autoridades e da sociedade civil, de que Brasília é uma cidade que foi feita para as pessoas se manifestarem. É aqui o local onde se garante a democracia em todo o país. É muito mais difícil que você tenha nos interiores, nas cidades pequenas, uma manifestação que chegue ao ouvido dos governantes, dos parlamentares. Então, é aqui em Brasília que eles têm que se manifestar e a polícia aqui tem que estar preparada para isso.
É verdade. Presidente, a gente procura divulgar bastante aqui na Rádio Globo, mas algumas pessoas acabam não sabendo. Vocês têm várias comissões dentro da OAB e são comissões importantes que atuam aí, como eu já citei nesse evento aí pela paz no Distrito Federal. Essas comissões, elas atuam de uma forma muito importante na área de defesa, por exemplo, da questão do negro, né, da questão do racismo, na questão agora de buscar, eu achei também muito interessante resgatar o que aconteceu no Distrito Federal no período da ditadura militar. Fala um pouquinho para a gente dessas comissões. Nós temos na ordem, são várias comissões técnicas compostas, em sua maioria, de advogados. Hoje nós temos mais de 800 colegas que integram essas comissões e que se dedicam em reuniões semanais, cuidando dos temas da sociedade, cuidando dos temas da advocacia. Por exemplo, nós temos uma comissão de direitos humanos que visita os hospitais da cidade, vê de olho neles, vê as péssimas condições do atendimento, faz relatórios mensais que são encaminhados ao governador e são encaminhados ao secretário de saúde, visitam as escolas, nós temos comissões de educação que verificam isso também, assim como temos a comissão de prerrogativas que busca garantir o exercício de todos os advogados com liberdade. Então, essas comissões atuam de forma a subsidiar tanto nós que estamos na diretoria quanto a sociedade em vários temas. Essa comissão é uma comissão bastante especial, essa que você fez referência do período da ditadura, porque todos falam do período da ditadura e eu queria ouvir o que os advogados fizeram naquele período. E nós sabemos que todos os habeas corpus eram feitos por advogados que estavam militando, que estavam à frente da ordem. Então eu busquei instalar uma comissão que desse a visão da redemocratização pelos advogados. E nós temos lá, a comissão está funcionando muito bem com o doutor João Mar, com os nossos colegas da época, e estão buscando fazer depoimentos, buscando documentos da época da redemocratização e do período da ditadura, de forma que ano que vem, na nossa conferência estadual, que todas as OABs fazem, nós queremos lançar um livro contando essa história da redemocratização na voz dos advogados. O que foi feito pelos advogados nesse período aqui em Brasília, e é um período que marcou muito a Ordem dos Advogados. Nós tivemos à frente o nosso sempre e eterno batonier Maurício Correia, que nas lutas, não só pela advocacia, mas pela democracia aqui em Brasília, deu exemplos que devem ser seguidos por todos nós advogados e pelos mais jovens, que estão tendo a oportunidade agora também, não de buscar aquilo que era na época, enfrentando a polícia, como foi naquele período de ditadura, mas hoje fazendo respeitar a nossa Constituição, que esse ano completa 25 anos. E essas comissões da ordem, e aí os advogados que participam sabem da sua importância, tratam de questões muito sensíveis para a sociedade, como o caso das drogas. Nós tivemos já esse ano um seminário tratando sobre internação compulsória, tentando levar esse debate à sociedade. E fomos muito bem recebidos dentro desse debate, porque você deu uma visão e deu um ambiente onde, ali convidando pessoas do governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, eles tiveram o contato direto com o que pensa a comunidade desse atendimento. Então, às vezes ficam dentro de uma secretaria ou dentro de um órgão do governo sem ter esse contato direto com a sociedade para saber qual a real necessidade. E isso a Ordem tem procurado fazer através de suas comissões. Então, são várias comissões nos mais diversos temas, mas todos voltados a trazer um benefício à sociedade e à advocacia. Maravilha. Para a gente encerrar, vocês tiveram uma festa maravilhosa aí, uma festa junina, né? Uma festa diferente, né? O Arraial Gourmet, e ela também tem um cunho social que é a campanha do agasalho, né? Continua firme aí a campanha? Quem quiser pode participar? Até o dia 10 de julho. E primeiro o nosso Gourmet na Roça foi sensacional, uma oportunidade muito boa de ter os colegas com suas famílias. Eu saí de lá por volta de 1h da manhã, ainda haviam crianças, filhos dos advogados brincando no parquinho. Uma festa diferenciada, porque ali um grupo de colegas que se reúne e se encontra ali dentro e bate papo, uma oportunidade muito boa dos advogados se reunirem dentro do nosso clube, que está ali à disposição de todos os colegas ali perto da ponte JK. E foi uma festa sensacional, de família realmente, de família de advogados.
e uma oportunidade muito grande também de se fazer um trabalho social, levando a todos, e Brasília nesse período é um período muito frio e tem muitas pessoas carentes, mais uma ação social da OAB. Então, assim, nós queremos estar em todos os eventos. Mês de agosto é o mês do advogado, nós teremos vários eventos na instituição também, Corrida do Advogado, Festa do Advogado, faremos um evento em comemoração aos 25 anos da nossa Constituição, que graças a Deus a presidente Dilma resolveu não alterar por uma outra Constituinte, preservá-la, mas será mais uma vez uma oportunidade da Ordem também prestar uma assistência social à comunidade, e em todos os eventos nós vamos arrecadar alimentos para fazer doações. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença honrosa aqui no nosso estúdio. Há muito tempo a gente o aguardava aqui e a gente tinha certeza que seria um bate-papo muito bom, uma verdadeira aula que o senhor acaba aí de nos dar, de transmitir para os nossos ouvintes que estão aí atentos, né, acompanhando as suas palavras. Parabenizar aí o seu trabalho, desejar muito sucesso e, mais uma vez, render aí o nosso agradecimento pela história da OAB nesse nosso país. Eu que agradeço a oportunidade, Leonor, agradeço a todos os ouvintes, mas de forma muito especial aos advogados do Distrito Federal, que têm se mostrado cada vez mais lutadores por uma democracia, por melhorias para toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, um bom dia e a gente volta daqui a pouquinho na nossa Rádio Globo Brasília. Eu quero agradecer também a nossa querida Priscila, assessora de imprensa, que nos ajudou muito e nos ajuda sempre. Muito obrigada. Atenção maravilhosa, né? Se todos os assessores fossem assim, a gente, jornalista, resolveria a nossa vida fácil, fácil. Muito obrigada, Priscila. Um beijo para você. Gente, são 11h45. Já tem notícia nacional para você. Fique ligado, hein? Rádio Globo Brasília, 11h46. Manhã da Globo, com Leonor Moraes.